Aida, gostaria que você falasse um pouco dos bebês da nova geração, os bebês que têm nascido com o pré-frontal mais desenvolvido, né, Isso. muito mais conectados com o chakra cardíaco. Me fala um pouco assim das características dessa nova geração, uma perspectiva bem transpessoal, assim, e Ah, como que tá. os educadores ainda no futuro, pedagogicamente, vão lidar com essas crianças, Uhum. né? Quais são os desafios para esses educadores? As crianças bebês, né? E mesmo os jamais desenvolvidos, com 3, 4 anos, até um pouco mais, são crianças que nasceram com um desenvolvimento de células cerebrais maior do que a que, nem vou falar da minha geração, a própria sua. Então, o que acontece? É uma mutação na espécie, né? Se você nasce com um pré-frontal completamente preparado para entrar em ação, coisa que eu não nasci, você também não nasceu, o seu pré-frontal foi desenvolvendo porque sua mãe e seu pai já fizeram um contato maior com você, carinhosamente, acolhendo, etc. E agora os pais, homens, estão muito presentes no crescimento dos bebês. Então, isso foi fazendo uma mutação. Fazendo, eu sempre uso o gerúndio, né? O fazendo uma mutação. O timo da minha geração, aos 7 anos ele fechava. É uma glândula que funcionava até 6, 7 anos e fechava. Se ela ficasse aberta, era perigoso. Ninguém sabe exatamente, eu nunca soube que perigo que era, mas não era o normal do desenvolvimento infantil. O que aconteceu? De uns anos para cá, uns 10, 15 anos, os médicos começaram a encontrar pessoas que o timo não fechava. Então, inicialmente, era uma coisa de doença, né? O timo não fechou, vamos estudar o que dá para essa pessoa, medicação, porque a cultura ocidental inventa medicação, né? Você tem alguma coisa, suprime com a medicação. Ninguém vai procurar a raiz, mas foram procurar a raiz e tal. E aí encontraram uma coisa muito séria em Harvard, né? Os cientistas de Harvard que estudavam o coração. E descobriram que o hormônio átrio natriúretico nascia dos átrios do coração. O coração não era considerado uma glândula, era uma bomba de propulsão que jogava o sangue no organismo. Uai, tem um hormônio, então ele é uma glândula. E foi um baque, há 20 anos atrás, isso foi um baque na ciência. Se tem hormônio, onde ele vai e quais são as consequências desse hormônio no coração? Acabaram descobrindo, então, a famosa corrente de energia do coração para o quarto cérebro e que esse hormônio ativava o quarto cérebro. Isso foi provavelmente, né, hipótese, que eu não sou cientista, não tenho a pesquisa, começou a produzir a possibilidade de uma nova geração que vinha com o quarto cérebro mais aberto. Se o timo não fechava, significava que o coração estava produzindo mais hormônio atrionatrirético. Ele vai para o quarto cérebro, esse cérebro frontal nosso aqui. Aí os estudos e as pesquisas, para fazer a coisa mais simples, descobriram que ativando essa parte do cérebro, que antigamente chamava o cérebro silencioso, né? Ninguém sabia para quê, o comportamento das pessoas é um comportamento diferenciado. O comportamento se torna mais, eu vou usar a palavra assim, amoroso, né? Mais fraterno, mais cooperativo, mais solidário. Coisa que as crianças normalmente eram, e à medida que a cultura ia modelando, elas perdiam isso. O timo fechava.
Bom, agora acabou, vamos dizer assim, defagando uma nova geração, que é essa que está nascendo, fantasticamente mais evoluída do que qualquer um de nós, né? E na minha família nasceu um bebê, que 15 dias ele olhava para nós e balbuciava como se estivesse conversando com a gente, coisa que 15 dias eu devia estar com o olho fechado ainda, com a nuvem na frente, só depois de um mês que os bebês enxergavam. Depois os meus filhos já nasciam enxergando melhor, meus netos vieram com o olho aberto e a mão aberta, e os de agora já estão presentes, tomam posse do corpo quando nasce. Então, e o quarto cérebro pronto para receber o estímulo, porque o desenvolvimento do quarto cérebro se dá a partir do nascimento. Ele vem todo pronto para entrar em ação após o nascimento. Por quê? Porque ele precisa ser estimulado amorosamente. Então, o acolhimento dos pais, o contato amoroso físico, registrando nas células bem-estar, amorosidade, falando, olhando nos olhos e falando com o bebê, ele vem com mais força, né? Com mais presença. Agora, Ida, ele vem com mais força, os bebês, inclusive, desenvolvendo o aspecto mental muito cedo, né? Assim, principalmente com o advento dessas novas tecnologias, os bebês a gente está vendo aí uma conexão surpreendente. Mas você não acha que isso também incorre um risco de problemas relacionais também? Se você não desenvolve esse afeto, pode perder esse potencial desses bebês. Não só perder, como desenvolver a polaridade oposta, né? Então, vem com a probabilidade de receber estímulo, o estímulo que ele recebe é o que ele desenvolve. O humano é caracterizado pela polaridade, né? Nós temos um organismo que é bom e mal, entre aspas, né? Ele pega a negatividade e pega a amorosidade. Se eu empregue no bebê de amorosidade, se eu o recebo, se eu tenho contato físico, se eu fico falando com ele, olhando no olho dele, eu estou estimulando amorosamente o quarto cérebro, que agora está em funcionamento. Ele não vai acontecendo, ele já aconteceu. O povo já está nascendo com o quarto cérebro pronto para impregnar e dar partida numa nova civilização. Porque esse é o modelo da nova civilização. Coisa que vai ser bem difícil para a humanidade, dar esse salto, né? De sair do egoísmo para a solidariedade e a cooperação.